O que está acontecendo com os últimos desdobramentos dessa guerra? De certa forma, escaladas, digamos assim, nessa guerra que está em curso. Descobrimos, por meio de imagens de satélites chinesas, que um de seus satélites mostra como uma aeronave militar dos Estados Unidos, na base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, foi alvo dos iranianos. É um E-3C AWACS. É. Uau, um equipamento malo. O outro são os aviões E-11A, junto com, você sabe, os F-16 e outras aeronaves de reabastecimento. Uau! Pelo que você viu até agora, parece que o Irã, apesar de ter sofrido muitos ataques, você sabe, os Estados Unidos, junto com Israel atingindo a infraestrutura energética do Irã, está mantendo o foco principalmente em alvos relacionados às operações militares dos Estados Unidos. Qual é a sua compreensão sobre a forma como o Irã está continuando essa luta? Não. O Irã está prestando serviço. E quando eu digo prestando serviço, isso é um eufemismo para destruindo. O Irã está prestando serviço à indústria ocidental no Oriente Médio ou no Golfo Pérsico, e com bastante eficiência também. É só que você sabe, o presidente Winnie Bigley, também conhecido como Trump, porque ele Winnie Bigley, como ele mesmo diz, I win Bigley. Tanto faz a gramática. É assim que vou chamá-lo agora, presidente Winnie Bigley. Ele vem destruindo o Irã há 29 dias. Todo dia ele destrói o Irã. E o Irã não tem mais nada. Mas por algum motivo, o Irã continua lançando muitos mísseis, drones e tudo mais que está sendo destruído. Acho que eles os reconstroem à noite. Mas a questão é que o Irã tem ativos suficientes para atingir alvos militares e industriais ao mesmo tempo. Por exemplo, 2 usinas siderúrgicas iranianas foram atingidas pelos israelenses. O Irã retribuiu o ataque, atingindo a usina israelense e outras 5 usinas no Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. De alguma forma, eles ainda têm bastantes mísseis sobrando. Então o Irã possui uma enorme reserva de mísseis e continua produzindo mísseis e drones. E sabe, dá para ver os vídeos que estão saindo de Tel Aviv e de outros lugares, mísseis chegando. E considerando que, pelo que se sabe, as pessoas que deixam esses vídeos vazar enfrentam até, acho que 15 anos de prisão pelo governo israelense se forem pegas, esses vídeos estão sendo postados com um risco pessoal enorme à liberdade delas. Então não é apenas gente postando por diversão, é um risco sério que elas estão assumindo. E vemos que há manifestações cada vez maiores, começando em Jerusalém, em Tel Aviv e em outras cidades, contra o governo israelense, por israelenses, por judeus antisionistas e por outros que simplesmente não querem que isso continue. Eles ainda são minoria, não me entenda mal, ainda são menos de 20%, mas cresceram, o que é um bom sinal. Mas no Kuwait, quero dizer, o Kuwait fica perto o suficiente do Irã para que tenhamos visto vídeos de drones FPV iranianos com baterias bem grandes, voando por aí procurando algo para explodir neste momento. Isso vale o esforço. E não há ninguém atirando neles. Nada. As bases são alvos fáceis. E na Arábia Saudita, em Prince Sultan, que era a questão inicial, sabe, eu tinha informações muito boas. Não de mim pessoalmente, mas por meio de alguém diretamente daquela base. 2 semanas atrás, os sauditas disseram aos militares dos Estados Unidos: vocês estão por conta própria. Não vamos ajudar. Somos neutros. É isso. Sobrevivam como puderem. E aquelas bases, curiosamente, não têm bunkers. Nunca construíram nenhum. Eles não achavam que um conflito duraria tanto tempo e eram extremamente dependentes de seus sistemas antiaéreos. Achavam que a defesa antiaérea seria capaz de lidar com qualquer coisa. Pois bem, esses sistemas estão sem munição, sem mísseis interceptores ou foram destruídos. É assim que está a situação. Agora, o problema é que o Irã tem liberdade total para destruir essas bases. Não há nada lá para detê-los.
E, incrivelmente, quero dizer, não sei como, o Irã continua recebendo imagens de satélite dessas bases. Eu achava que só os americanos tinham satélites no espaço, certo? Porque você sabe, o Trump proibiu qualquer imagem de satélite vinda de lá já faz mais de um mês. Ninguém vê os danos. Mas, ao que parece, há mais de um país com satélites lá em cima. E alguns deles podem ter um motivo para se vingar dos Estados Unidos, como digamos na Ucrânia. Não estou dizendo quem está fazendo isso, mas aparentemente há pessoas que gostariam de, você sabe, fazer uma espécie de retaliação indireta. Deixe o espectador decidir de quem estou falando. Seus espectadores são inteligentes? Acho que eles entendem a ideia. Então, sim, o Irã tem uma capacidade de combate considerável, e há relatos de que eles atingiram tropas americanas, a 86ª Divisão Aerotransportada que chegou ao Kuwait. Ou seja, eles não estão esperando ser invadidos em algum lugar, estão levando a guerra diretamente aonde as tropas estão. E o Kuwait estava reclamando que estava sendo atacado pelo Irã. E essas tropas são convidadas do Kuwait. Bem, sabe, se você é a plataforma para uma futura invasão, não se surpreenda se for atingido. O Irã não é Saddam Hussein, que ficou lá por 6 meses acreditando, por algum motivo, que não seria atacado. O Irã já foi atacado e está fazendo o que deve fazer para se defender. Qual é a sua compreensão sobre Zelensky ir a esses estados árabes para ajudá-los? É meio impressionante vê-lo ir até lá, porque os Estados Unidos já estavam presentes. Os Estados Unidos tinham tudo nesses países, toda a influência, e não conseguiram fazer nada. E agora, de alguma forma, Zelensky é visto como um super-herói por esses estados árabes, vindo para ajudá-los. Que capacidade a Ucrânia realmente tem quando se trata do tipo de ajuda que pode oferecer a esses estados árabes? Bem, Darius Hogoth, Urged. Oi, lembra de mim? Oi, tô aqui. Oi! Zelensky, ele não está mais na primeira página de todos os noticiários. A fome que se aproxima, a crise de energia contínua na Europa, vai haver fome, pelo menos para as classes mais baixas. Até o meio do verão, os preços dos alimentos vão dobrar, se não triplicar, porque eles esperam ter apenas metade da colheita que normalmente teriam. Já é época de plantio no sul da Europa, e no norte o plantio começa na próxima semana e meia, essas 2 semanas. Não é etc. Sim. E sem os fertilizantes químicos modernos, toda a Revolução Verde foi construída sobre isso, você vai ter metade da colheita, se não menos, especialmente em muitas dessas regiões. Então vai haver fome. Não estou dizendo que nações inteiras vão passar fome, mas as classes mais baixas já estão tendo dificuldade para alimentar suas famílias. Sabe, eu tenho um amigo, Lorenzo, ele é professor de ciência política na Itália, e ele me disse há meio ano que muitas famílias italianas mais pobres e até famílias de classe média baixa têm dificuldade para se alimentar na 4ª semana do mês, porque o dinheiro acaba. E espere até os preços dos alimentos dispararem, porque vai haver uma colheita muito menor no mundo todo, em muitos países diferentes. Então, sabe, o Zelensky meio que sumiu da primeira página, e ele precisa voltar a estar nela. Primeiro, porque ele quer atenção. Como é que você vai pedir dinheiro se não está na primeira página? E segundo, ele realmente não quer ficar dentro da Ucrânia, especialmente se a liderança da Rússia finalmente decidir, sabe, vamos nos livrar dele. Ele passou o mínimo de tempo possível dentro da Ucrânia nos últimos 4 anos. O Zelensky tem feito suas turnês pela Europa, Ásia, pões fora. Não acho que já tenha existido um governante em tempos de guerra que tenha passado tão pouco tempo em seu próprio país quanto o Zelensky. É exceção quando ele está em casa e não quando está fora. Dito isso, quanto o Zelensky realmente pode ajudar? Bem, veja, ele está sem munição e interceptadores dentro da Ucrânia, exceto em certas áreas, como o centro de Kiev.
Então, a maior parte da Ucrânia agora é território de sobrevoo para qualquer coisa que a Rússia tenha. Quero dizer, veja, os Emirados Árabes Unidos, a menos que estivessem tentando aplicar algum tipo de truque de engano aqui, deixaram o presidente Mohammed MBZ, seja lá como for, cuidar disso. Sim, Mbz Mohammed bin Zayed. Ah, Bin Zayed, é isso. Não consegui lembrar por um momento. Sou péssimo com nomes. Ele deixou escapar, aquele cara deixou escapar que sim, eles vão retomar as ilhas do Irã com os americanos. Ah, então a ilha de Karg. O alvo vai ser, claro, as ilhas no Estreito de Hormuz, que vão se tornar alvos de caça de drones para qualquer um que pousar nelas. Sinto pena desses caras, porque vão ser mandados direto para o moedor de carne por nada. Quanto às elites de Epstein, para que possam estuprar, matar e comer mais crianças. E ao que parece, os Emirados Árabes Unidos decidiram deixar de existir, porque tenho quase certeza de que assim que entrarem totalmente nesse conflito, o Irã vai simplesmente arrasá-los. E se você tirar as usinas de dessalinização de água, sabe, quero dizer, veja, os territórios trilaterais, que eram os 7 sheikados, que se tornaram os Emirados Árabes Unidos, até cerca de 80 anos atrás, ou menos que isso, na verdade, para o público que não sabe, essas entidades não eram nada mais do que um pequeno forte de tijolos de barro e uma pequena vila com um porto. Era só isso que existia. A maioria da população árabe naquela área era beduína, nômade. E essas pequenas vilas, com um pequeno senhor da guerra ali, mais tarde se tornaram essas cidades modernas gigantes que não conseguem se sustentar. Primeiro, elas não produzem alimentos. Têm uma capacidade muito limitada de cultivo. E segundo, não há água doce. Mal havia água doce suficiente para as vilas que existiam. E agora essas vilas, de algumas centenas, talvez 1.000 ou 2.000 pessoas, cresceram e se tornaram cidades de 4 ou 5 milhões. Se você cortar as usinas de dessalinização, haverá mortes em massa em 1 ou 2 dias. Pessoas morrendo de sede em um ambiente de 45 ou 50 graus. E se eles entrarem nessa guerra, falando realisticamente, acho que o futuro dos Emirados Árabes Unidos será pós-apocalíptico, meio deserto, cidades enterradas. Haverá excursões para ver algo saído de Mad Max, A Caçada Continua, ou Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, esse tipo de paisagem, porque eles não são capazes de sobreviver sem essas tecnologias. E se entrarem numa guerra total com o Irã, é claro que toda essa infraestrutura vai se tornar um alvo. Instantaneamente, vai se tornar um alvo. Então essas entidades, acredito, vão desaparecer como entidades políticas. Mas eles parecem determinados a isso, por qualquer que seja o motivo. Sabe, não dá para consertar a estupidez. Eles atacaram. Ontem atingiram 2 instalações de água no Irã. Mas até agora, pelo que vimos, o Irã não atacou usinas de dessalinização, nem nenhum tipo de reservatório de água nos Estados Árabes ou em Israel. Parece que, como disse o comandante, o chefe do exército iraniano, eles estão mantendo o foco em logística, radares e nas forças americanas e israelenses. Não sei por quanto tempo eles vão continuar com essa abordagem, porque agora, como discutimos, eles atacaram redes elétricas em Teherã, por exemplo, partes da cidade, e também atingiram universidades. Qual é a sua compreensão sobre por que o Irã não está mirando nessas instalações e, em vez disso, está atacando locais estratégicos? Bem, o Irã ontem emitiu um alerta para todas as universidades americanas e israelenses nesses outros países. Eles chamaram isso de um aviso humanitário, basicamente dizendo, saiam, porque vamos destruí-las. Disseram, fiquem a 1 quilômetro de distância para salvar a vida dos seus alunos. Então estão respondendo na mesma moeda, e até mais, porque se 2 siderúrgicas iranianas são atingidas, o Irã atinge 6 em resposta. Estão escalando o conflito, mas fazendo isso com avisos, dizendo às pessoas para saírem, ao contrário dos americanos ou israelenses, que simplesmente atacam as instalações e esperam matar o maior número possível de pessoas. O Irã está dando o aviso,
Saiam antes que a gente exploda. Se ficarem, é problema deles. Mas acho que o Irã tem mirado bastante na infraestrutura de petróleo e gás em retaliação pelos ataques à sua própria infraestrutura. Eles ainda não atingiram de dessalinização. Há uma usina de dessalinização iraniana que foi atingida na ilha de Karg, onde os americanos supostamente querem desembarcar. Isso mesmo, já não há água suficiente lá, então vamos destruir a usina de água, assim como bombardearam a pista de pouso. Agora eles não podem mais pousar lá, mesmo que precisem. Um planejamento muito inteligente, sem dúvida. Mas se eles atacarem essas usinas de dessalinização, qualquer país que entrar em uma guerra total com o Irã vai deixar de existir. E eu acho que os Emirados Árabes Unidos serão o primeiro caso, o exemplo para todos os outros. Sabe, o Bahrein, é duvidoso se o rei ainda está no poder, porque a revolução só cresce em força. Recentemente, eles mataram um dos líderes ou ativistas xiitas, o torturaram até a morte. Havia vídeos e fotografias do corpo dele. Isso é. Nos seus 20 e poucos anos ou algo assim, eles simplesmente acabaram com ele. Então, sabe, quero dizer, é estúpido. É autoritário e estúpido, porque quando sua população é 80% xiita e está pronta para se revoltar, fazer isso só os irrita ainda mais. Então é garantido que haverá uma revolução no governo. Mas países como o Catar, regiões, sabe? O dano, vou te dizer, o dano no Catar é, pela minha experiência na cadeia de suprimentos de petróleo e gás na Halliburton e na Cameron, e depois, quando fui diretor de cadeia de suprimentos em projetos de construção na Technip, estávamos expandindo parte da refinaria de petróleo de Moscou para produzir gasolina E85. E estávamos construindo uma das 3 fases da enorme planta de GNL da Gazprom Neft em Amur. Então eu sei quanto tempo leva uma construção metálica. Eu sei quanto tempo leva para esses navios. Alguns deles podem ter até 78, 80 metros de comprimento, todos fabricados à mão. Sem falar na logística e nos pesadelos logísticos, quando você está movendo coisas desse tamanho. Sabe, eu sei quanto tempo leva para fazer tudo isso, e quanto tempo leva, se as cabeças de poço estiverem danificadas, para substituí-las. E se os próprios poços estiverem danificados, o que pode ser feito com eles, ou se for preciso perfurar poços totalmente novos, os prazos envolvidos. Pelas imagens que vi dos ataques às plantas de GNL do Catar, estamos falando de 1 ano e meio a 2 anos. Elas vão ficar paradas. E se as plantas de GNL ficarem paradas por tanto tempo, e se forem as cabeças de poço, pode demorar ainda mais. E à medida que isso continuar, pode haver muito mais danos. Pode levar de 5 a 7, talvez 8 anos para reconstruir tudo. E então você olha para isso. Normalmente se extrai amônia do gás, usa-se o gás para fabricar fertilizante. Até que essas instalações de gás estejam operando novamente, há etapas como secar o gás, limpá-lo, removendo o vapor d'água, limpando-o de toda a areia e de outros gases envolvidos, sendo a amônia um deles. Então, até que tudo isso volte a funcionar, você também não vai conseguir produzir fertilizante a partir disso. Estamos falando de, digamos, 30% do fertilizante químico desaparecendo do mercado por 3, 4, talvez 5 anos. Sem falar no GNL, que pode ficar fora de operação por pelo menos 1 ano e meio a 2 anos. A situação pode piorar muito antes que esse conflito termine. Esse nível de desastre que já foi criado para as economias europeias não russas, obviamente, e em outros lugares é enorme. Mas, novamente, o Irã agiu de forma estratégica e está fazendo isso em paralelo, enquanto ainda ataca bases dos Dasos e Allens. Então, ele ainda tem essa capacidade, não importa o que os americanos digam, e está atingindo Israel de forma muito, muito intensa. Grandes partes de Tel Aviv agora se parecem com Gaza. Fale sobre karma. Então, sim, eles têm enormes problemas. E o Irã não desistiu. Está lutando com força, está sofrendo baixas, não é algo unilateral.
Mas a maioria das baixas que o Irã não sofreu são civis sendo assassinados porque os militares dos Estados Unidos e de Israel não conseguem encontrar os alvos militares. Então atacam civis, como fazem todas as vezes. What do you make of what has happened to O que você acha do que aconteceu com o porta-aviões Gerald Ford? aircraft carriers? Houve muitos rumores. Disseram que foi um incêndio na lavanderia, que de alguma forma esse era o principal problema nessas áreas. Mas, para um porta-aviões do tamanho do Gerald Ford, é enorme. Como alguém pode imaginar que esse era o problema? Parece que os relatórios mostram que a questão é muito mais profunda do que isso. O que você acha disso? Much deeper than that. And what do you make of it? Olha, há duas questões aqui. Em primeiro lugar, são os banheiros, e a segunda é o incêndio. Eu entrevistei Cameron McGregor. Não vou entrar em detalhes sobre com quem ele é relacionado. As pessoas podem descobrir isso sozinhas. Cameron é um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos. Ouvi isso dele e também de várias outras pessoas. Veja, os banheiros são uma espécie de motim silencioso, porque o porta-aviões está no mar há 11 meses. A tripulação está exausta, fisicamente exausta. Muitos deles não têm treinamento suficiente, quer dizer, estão simplesmente esgotados. Imagine algo do tamanho de um porta-aviões. Você fica lá por 11 meses. A mutinaria silenciosa é que quando querem voltar, os marinheiros começam a fazer coisas como jogar camisetas, cordas e coisas assim nos vasos sanitários, porque isso entope os sistemas de filtragem. Aí eles começam a transbordar, algo como 80% dos vasos transbordam. Isso é um problema e tanto em algo do tamanho do Gerald Ford. Sobre o incêndio, eu conversei com ele e ele disse: você já ouviu falar, antes de tudo, a pessoal de Nanas. It's a ultimate method com comportamentos estanques, resultados médicos, e medicinetes porque atuam estando tenino. De sabe? É muito difícil afundar um porta-aviões. Não há outro motivo para isso. 30 horas para apagar um incêndio em uma lavanderia. E eu perguntei ao Cameron: você já ouviu falar de algo assim? Ele disse: não, nunca ouvi falar de nada parecido. Isso não é realista. Muito provavelmente o que aconteceu foi que eles foram atingidos. Seja qual for o míssil ou grande drone que os atingiu, causou danos suficientes para provocar um incêndio que levou 30 horas para ser apagado. É difícil acreditar que tenha sido apenas um compartimento que poderia ter sido isolado. Mesmo que o fogo tenha se espalhado, por 30 horas eles ainda estavam tentando apagá-lo.